Olá, eu sou a professora Fabiana, esse é o curso básico de espanhol do TED. Sejam bem-vindos à la classe 8. Nós trabalharemos nesta aula vocabulário relacionado a hábitos cotidianos. Eu coloco uma imagem disparadora para a gente pensar um pouquinho. A gente tem a imagem que ajuda bastante a deduzir o que significa cada um dos verbos. Vou fazer a leitura deles. Despertar-se, levantar-se, lavar-se la cara, cepillar-se los dientes, afeitar-se, secar-se el pelo, peinar-se, vestir-se, duchar-se e acostar-se. Então, a imagem, ela é bastante contribuidora aí para o efeito de sentido, né? Despertar-se seria, então, o acordar. Levantar-se, a lógica que segue aí para o português, né? De se levantar. Lavar-se la cara, mais fácil ainda. Cepillar-se los dientes. A gente pode lembrar aqui de uma aula anterior a palavra cepillo ou cepilho. Depende aí do acento que você queira usar. Cepillar-se, então, é escovar. Lembrar que cepillo é a escova, né? Afeitar-se, que seria o barbear-se, secar-se el pelo, facinho, né? Usar aí o secador de cabelo, peinar-se, o pentear-se, o vestir-se, facinho. Alguma coisa que entra de diferente aí, né? Que a gente fala tomar banho, eles usam o duchar-se e o acostar-se. Acho que esse aqui, acostar-se e o cepillar-se, que seriam encontros aí com a linguagem um pouquinho mais diferente daquilo que acontece na língua portuguesa. A gente segue um pouquinho, então, retomando ações, que são ações vinculadas ao universo, então, dos hábitos cotidianos. Vamos lá, então? Despertar-se, levantar-se, cepillar-se los dientes, duchar-se, desayunar, almorzar, cenar, estudiar e trabalhar. Então, retomei alguns ali do nosso quadro anterior e fui inserindo alguns verbos que também são bastante frequentes aí nos diálogos do cotidiano. Então, vamos lá. Desayunar é um verbo específico, né, para marcar ali o tomar o café da manhã. Desayunar é o desjejum, né? A gente tem essa palavra em português, desjejum, mas não é muito usada, mas tem a mesma lógica, está vinculado aí a essa ideia de desayunar, como tomar o café da manhã, a primeira refeição do dia, quebrar o jejum, né? Almoçar, a escrita é diferente, mas lembra, né, o almoçar do português. Cenar, que é a última refeição do dia, no caso, o jantar, diferente da nossa ideia de ceia, né, de lanchinho à noite, cenar seria o jantar. E estudar e trabalhar, bem facinho, aí a gente traduz para o português sem problemas. Bom, trazer aqui um quadro que apresenta para a gente o paradigma da conjugação verbal dos verbos terminados em ar, quando estão aí no modo indicativo. Então, para falar de ações do cotidiano, é exatamente isso que a gente vai empregar. Então, eu coloquei aqui em todas as situações, considerando, então, todos os pronomes. Então, vamos lá. Yo trabajo, tú trabajas, él, ella o usted trabaja, nosotros o nosotras trabajamos, vosotros o vosotras trabajáis, ellos, ellas, ustedes trabajan. E aqui algumas frases já para a gente ampliar um pouquinho mais o vocabulário e já ir tentando produzir, construir algumas situações de comunicação. Então, vamos lá. Yo trabajo todas las tardes. Yo trabajo todos los días. Él trabaja por la mañana. Ellos trabajan juntos. O que eu quis fazer nesse quadrinho azul aqui foi chamar a atenção de vocês para espaços em que eu já fui conjugando aqui, pensando em diferentes pessoas. Quando você falar da sua rotina, você vai se centrar aqui. Yo trabajo. Você vai se centrar na primeira pessoa, mas já é um momento do curso que você já pode tentando fazer aí as assimilações relacionadas a diversos sujeitos, então, se comunicando, certo? Vamos ver se o pessoal nas ruas sabe algum trava-línguas em espanhol?
mas eu só lembro a primeira frase, que acho que é la chiquilla con la lluvia, uma coisa assim. Se você não conhece um trava-língua, vamos aprender um agora. El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. É uma frase curta, rápida e ela vai estar sempre centrada em algum conteúdo fonético. Nesse caso é o R. Vem comigo. El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Pessoal, estudar trava-línguas é importantíssimo para ganhar fluência na língua, rapidez, dicção. Então fica a dica, treina esse e procura outros mais. Bom, seguindo a nossa aula, pensando nos verbos relacionados a ações cotidianas, queria apresentar para vocês a conjugação desses 3 primeiros verbos aqui que a gente chama de verbos reflexivos. O que é isso? Significa que o sujeito pratica e, de certa forma, recebe a ação ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Levantar-se. Yo me levanto, tú te levantas, él, ella, usted se levanta, nosotros o nosotras nos levantamos, vosotros o vosotras os levantáis, ellos, ellas, ustedes se levantam. E aí, seguindo a mesma lógica, né? A gente tem o sujeito que pratica e recebe ação, por isso a gente tem essa duplicação, yo me, tu te. E aí a gente vai ter a mesma coisa com o despertar-se. Yo me despierto, tú te despiertas, él se despierta, nosotros nos despertamos, vosotros os despertáis, ellos se despiertam. E aí, então, só lembrar, levantar-se, a tradução para o português, levantar, despertar-se seria o nosso acordar, e aqui a gente tem o acostar-se, que seria aquele momento lá do deitar para dormir, né? Acostar-se, yo me acuesto, tú te acuestas, él se acuesta, nosotros nos acostamos, vosotros os acostáis, ellos se acuestam. Outro verbo que a gente usa bastante no cotidiano é o verbo empezar, que significa começar. Então, começar a fazer algo. Enfim, é uma expressão que a gente sempre coloca quando vai definir os papéis, as funções que a gente exerce ao longo do dia. Então, vamos lá. Yo empiezo, tú empieza, él empieza, nosotros empezamos, vosotros empezáis, ellos empiezan. A gente tem aqui marcadinho de vermelho a terminação verbal e a gente está pensando, então, em verbos aí de muita recorrência. Vale muito a pena, então, você tomar nota, você ter acesso a esse tipo de informação, porque ela vai ser bastante empregada ao longo aí das descrições relacionadas a tarefas cotidianas. Bom, ainda em relação a essa manifestação do que a gente costuma fazer, do que a gente tem o hábito de fazer no dia a dia, eu trouxe aqui algumas expressões relacionadas a tempo, relacionadas à frequência. Então, vamos lá, vamos passar agora a leitura em espanhol. Expresiones de tiempo y frecuencia. Frecuencia. ¿Con qué frecuencia? Siempre, casi siempre, a menudo, a veces, de vez en cuando, casi nunca, nunca. É legal fazer a leitura desse infográfico já sacando, olha, sempre, né? Ele te dá aqui uma totalidade, praticamente, casi sempre. E aí, então, a menudo, que é uma palavra que não tem uma proximidade com expressão de tempo na língua portuguesa, você já percebe, a menudo é muito próximo de quase sempre, né? Então, você vai fazendo aqui uma escala mesmo, né? Em que o nunca é o extremo e o sempre é o muito, né? Outra forma que também aparece muito quando a gente descreve ações cotidianas está relacionada à parte do dia ou à hora. Então, a gente tem por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche. Se a gente for marcar as horas, lembrar que as horas vai ter a concordância com o feminino, a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche. Vamos assistir a uma simulação?
rutina, Eva? Bueno, yo me levanto a las 7, me baño, me visto, o sea, me arreglo y preparo mi desayuno. Salgo de mi casa a las 8 y empiezo a trabajar a las 9. En mi trabajo me quedo hasta las 5 cuando vuelvo a mi casa. En mi casa meriendo, veo un poco la tele y después por las 8 ceno con mis padres. Después me relajo un tanto más, veo una película o algo así, escucho canciones y es esto. Vamos verla novamente? ¿Cómo es tu rutina, Eva? Bueno, yo me levanto a las 7, me baño, me visto, o sea, me arreglo y preparo mi desayuno. Salgo de mi casa a las 8 y empiezo a trabajar a las 9. En mi trabajo me quedo hasta las 5 cuando vuelvo a mi casa. En mi casa meriendo, veo un poco la tele y después por las 8 ceno con mis padres. Después me relajo un tanto más, veo una película o algo así, escucho canciones e é esto. Seguindo nosso estudo relacionado a hábitos de cotidiano, seguindo aí a importância de pensar a situação das horas, das partes do dia, queria apresentar para vocês, então, uma forma da gente organizar, sistematizar a apresentação das horas. Então, vamos passar a leitura aqui para o espanhol. Las horas. Es la una en punto, son las 6 en punto. Quando a gente pensa em articular a apresentação das horas, a gente está chamando aí um velho amigo, que a gente já vem trabalhando com ele ao longo de várias aulas, que é o verbo ser. Então, na hora de estabelecer a concordância em relação às horas, a gente vai trazer o verbo ser. Ele vai ficar no plural se a quantidade de horas representar singular. Ele vai ficar no singular, né, representando aí um número de horas no singular. E ele vai passar para o plural se o número de horas estiver vinculado a uma quantidade numérica aí que a gente associe a mais de um. E a concordância, ela vai se dar com a noção de hora. Então, son las 8, por exemplo, eu estou concordando las, porque são 8 horas, são mais de uma, e estou concordando son. Também é o verbo ser que vai passar, não é só o artigo, mas o verbo ser, né? Então a gente vai ter que fazer essa junção aqui. Bom, es la una en punto. Es lá, a única situação que vai acontecer vai ser quando a quantidade de horas remeter aí a uma noção de singular. Es la una. Pode acontecer em algum caso, alguma concordância com o masculino no universo das horas, só em relação ao meio-dia, que aí em espanhol fica el mediodía, certo? Bom, eu trouxe aqui alguns reloginhos para a gente tentar acompanhar e inferir como apresentar as horas em espanhol. Então, a gente tem aqui o ponteiro no 6 e no 12, son las 6 en punto. Importante que a gente retoma vocabulário de numeral, importante que a gente retoma o verbo ser e é importante também que a gente retoma os artigos. Aqui eu tenho, a gente fala, né, em português, por exemplo, 6 horas ou 6 em ponto, em espanhol isso vai se manter. Aqui eu já tenho a hora como a marcação dos minutos. Então, por exemplo, 10 e 23, aí a gente vai colocar em ação os numerais em espanhol. Son las 10 y 23. E o último quadrinho, son las 9 y cuarto. A gente falaria em português, muito provavelmente, 9 e 15. Fica só como curiosidade, né? Se a gente dividir, né, o relógio, que dividir essa dimensão que comporta 60 minutos em 4 partezinhas, cada uma dessas partezinhas vai representar um quarto de hora. Cada 15 minutos é um quarto de hora. Por isso, eles usam, ao invés de falar o 15, o recorrente no mundo hispânico é usar o quarto. Lembrando aí que quarto é uma menção a quarto de hora. Então, nesse caso, son las
9:15. Então, falar no seu dia a dia, que horas você toma café da manhã, que horas você vai estudar, que horas você assiste TV, enfim, ações do cotidiano às vezes exigem que a gente pontue o horário. Então, essas são algumas possibilidades, mas não fique preocupado, é só uma introdução ao assunto. Em outro momento, a gente vai trabalhar mais exemplos, mais formas de explorar a apresentação das horas. Mas aqui a gente tem um esquema básico, o esquema que é fundamental para trabalhar nesse contexto da apresentação dos hábitos cotidianos. Vamos assistir a uma simulação? ¿Y cómo es tu rutina, Carol? Pues me despierto temprano, a las 6 de la mañana. Luego me ducho, me visto, me peino. A las 6:30 desayuno y salgo de mi casa por vuelta de las 7. Voy al trabajo en coche. Al mediodía salgo para comer en el restaurante de la esquina. Salgo del trabajo por vuelta de las 4. Llego a mi casa, descanso un poco, chateo con mis amigos de internet y luego voy a la universidad. Vamos vê-la novamente? ¿Y cómo es tu rutina, Carol? Pues me despierto temprano, a las 6 de la mañana. Luego me ducho, me visto, me peino. A las 6:30 desayuno y salgo de mi casa por vuelta de las 7. Voy al trabajo en coche. Al mediodía salgo para comer en el restaurante de la esquina. Salgo del trabajo por vuelta de las 4. Llego a mi casa, descanso un poco, chateo com mis amigos de internet e luego voy a la universidad. Apresento a vocês agora a sugestão que fecha os conteúdos centrais desta aula. A gente vai indicar aqui para vocês uma canção, No Hago Más Nada, de um grupo que vem lá de Puerto Rico, o grupo El Gran Combo. E eu queria ler aqui um trechinho para vocês entrarem em contato com a ideia. É uma canção que explora muito hábitos do cotidiano. Então vamos lá. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, me como un buen desayuno y no hago más nada, más nada. É uma música super gostosa, assim, um ritmo super dançante lá, um parente da salsa. É bem animado o grupo e a música toda é uma grande brincadeira, né? No hago más nada. Ele nem fala a palavra inteira, né? Ele não vai fazer mais nada. Ele até interrompe no meio. E a música toda, amanhã, à tarde, à noite. E eles empregam, pessoal, todos os verbos que a gente trabalhou ao longo desta aula. Então fica aí uma grande recomendação e eu queria ressaltar a importância para você que estuda a língua estrangeira de entrar em contato com produções culturais nessa língua, nesse idioma. Então no caso da língua espanhola tem muita música, tem um universo inteiro aí para vocês conhecerem. O grupo aí de Porto Rico é uma grande indicação. Então anota aí. No hago más nada del Gran Combo de Puerto Rico. Pessoal, vamos agora ver uma curiosidade? A maior parte dos nomes que compõem os dias da semana em espanhol está relacionada a nome de planetas, que, por sua vez, são inspirados em nomes de deuses romanos. Lunes, que vem de lua, deusa Luna. Martes, que vem de Marte, deus da guerra. Miércoles, que vem de Mercúrio, mensageiro dos deuses. Jueves, que vem de Júpiter, rei dos deuses. E Viernes, que vem de Vênus, a deusa do amor. Que has aprendido nesta classe? Para finalizar nossa aula, gostaria de chamar a atenção para os pontos que priorizamos. Priorizamos verbos que expressam hábitos cotidianos, vocabulário relacionado à rotina,
expresiones de tiempo y frecuencia e las horas. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado bastante da aula, é bastante conteúdo, mas é um ponto super importante do curso de Introdução à Língua Espanhola. Nos vemos então na próxima aula.